Fala pessoal, beleza? Voltando aqui para mais um vídeo comentando os resultados de algumas empresas. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Banco ABC Brasil, né? Um banco que tem um perfil bem diferente dos outros bancos mais tradicionais, como o Bradesco, Itaú, enfim, esses outros bancos de varejo. O Banco ABC realmente tem uma operação muito diferente, tá? Antes da gente começar a falar sobre o Banco ABC, se você chegou de paraquedas aqui, queria pedir para você se inscrever nesse canal, porque não é todo mundo que faz vídeos sobre essas small caps, tá? É realmente um conteúdo aí um pouco mais escasso, especialmente os comentários sobre os resultados trimestrais dessas empresas, tá? Além disso, além de ficar comentando esses resultados aqui na internet, eu também sou mentor e consultor de investimento. Então, se você precisa de ajuda para investir o seu dinheiro, pode contar comigo, vou deixar o primeiro link na descrição para você entrar em contato comigo para a gente marcar aí, quem sabe, uma mentoria ou uma consultoria de investimento. Confere lá. Bom, falar um pouco mais sobre o Banco ABC Brasil, tá? Aqui é a sede dele, se não me engano, é em São Paulo. Qual que é o perfil do Banco ABC? Ele basicamente trabalha com empresas médias e grandes, tá? Então, para a empresa ser cliente para a empresa ser cliente do Banco ABC, ela precisa faturar aí, no mínimo aí uns 30 milhões em diante. Então, de 30 milhões para mais faturamento anual, ela tem que ter aí essa regra mínima. Por quê? Porque o banco ele trabalha muito com cliente institucional, então você não vai ver muito cliente pessoa física no Banco ABC. Esse é o perfil do banco e ele trabalha muito bem nessa área. Tá? Nos destaques do período aqui a gente consegue ver lucro líquido de 218 milhões no terceiro trimestre, já vamos entender se isso é bom ou se é ruim. ROI, né, que é um dos índices de eficiência do banco, de 17,5% no terceiro trimestre, que é muito bom. E o nono trimestre consecutivo de expansão. Margem financeira cresceu aí 18%, o maior crescimento trimestral desde 2015. Então, realmente é um banco que está expandindo suas operações, está crescendo margem. A taxa de margem com o mercado, se não me engano, isso aqui é 4,8% no terceiro trimestre, então também é muito bom. Expansão de 100 pontos básicos em relação ao terceiro trimestre de 21, né? Então 100 pontos básicos é 1 ponto percentual se você pensar de forma objetiva. E o crescimento aí de 6% com relação ao trimestre anterior em termos de margem com os clientes e 22% com relação a 12 meses, crescimento em relação aos últimos 12 meses. Bom, receita de serviços, né, cresceu aí 26%. Tem algumas coisas com qualidade de crédito e tal, mas muito saudável, tá? Só para passar por cima aí, o índice com que ele tem provisionado para perdas, ele consegue aí cobrir 673%, ou seja, precisaria ter um calote 6 vezes maior, quase 7 vezes maior, para aí começar a fazer aí um efeito que possa ser prejudicial do que ele tem provisionado para perdas. Então, um banco muito saudável, um dos índices de Basileia mais altos que tem dentro do setor bancário. Receita como banco de investimento de 57 milhões, maior receita trimestral da história. Né? E o que é o banco de investimento? Ele agia aí como captador, emissor de dívida para outras empresas, tá? Esse trabalho também algumas vezes ele acaba abrindo capital de empresas, enfim, não é muito caso nesse sentido aqui, mas é mais fazer a abertura e captação de crédito para as empresas. Né? Carteira de crédito expandida, crescimento de 11% em 12 meses, que é muito saudável. Segmento middle, né, que é um segmento aí um pouco de empresas estão na faixa baixa e de renda, crescimento de 48%. É aqui onde o banco vai apresentar o maior crescimento daqui para frente. Podem apostar pesado nisso. Tá? E o ABC Link, que é como se fossem as agências, como se fossem escritórios de agente autônomo para eles lá, crescendo aí 10% na originação da carteira de middle. A gente consegue ver claramente aí como é o banco que está em expansão. Não é aquela mesma expansão que nem Nubank, que nem outros bancos, como por exemplo o BTG Pactual, XP, mas é um banco que está crescendo muito forte, né? E nos últimos 12 meses aí, ele adicionou 1.140 clientes, né? O que dá um aumento aí de 36%. E de um trimestre para o outro 321 clientes. Então, vale lembrar que esses 321 clientes são clientes significativos, né? Então são clientes aí corporate, clientes do segmento middle, né? Então de faturamento aí a partir de 30 milhões de reais, né? E também tem os clientes de investment banking, né? Que são aquelas grandes empresas, muitas delas SAs,
Aqui é realmente onde tem uma boa parte do faturamento da empresa. Cresceu aí 14 clientes nesse segmento, no corporate 97 e no middle, né, que são empresas menores, 210 empresas. Então, realmente aí um crescimento muito bacana do Banco ABC Brasil na sua base de atuação. Aqui ele separa por base de atuação quanto que ele empresta dinheiro, digamos assim, para cada nível de faturamento de cliente, né? Então, lembrando esses 3 níveis aqui, do corporate, basicamente 16% da receita, né? Então, os clientes gigantes dele correspondem a 16% da receita, os clientes corporate, né, que é essa faixa intermediária aí, entre 300 milhões e 4 bilhões, ele corresponde aí a 68%, e o middle, né, que é os clientes menores, 15% da receita. Aqui no middle, vale lembrar que é uma base muito pulverizada, né? Então a carteira de crédito é um pouco mais segura, né? Apesar de serem clientes menores, ela é uma carteira de crédito um pouco mais segura, beleza? A exposição setorial, dá para ver que é um banco que não tem uma exposição muito bem definida em nenhum segmento de atuação, né? O agronegócio aqui, cadeia de grãos, que é a maior parte, 9%. O setor do agronegócio como um todo dá 22%, 23%. Né? Então, assim, ainda assim é um banco muito pulverizado dentro de toda a prestação de serviço dele. Né? Então, tem aqui o agronegócio que é o maior, a energia que é o segundo maior com 11,6%, comércio quase 10%, transporte e logística 7%, financeiro 6%, construção civil e incorporadoras 5%. Tá, aí o resto aí é bem pulverizado mesmo. Então, é um banco que atua. Eu conheço esse banco, melhor dizendo, eu conheci esse banco através de uma grande obra que tem aqui em Santa Catarina. Eu moro em Blumenau, mas a gente acaba indo para Balneário Camboriú. A gente vê muita obra de construção civil sendo financiada pelo Banco ABC. Tá? Então é bem interessante ver a ponta final, né, onde ele atua. Então, muita obra de grandes prédios, grandes construções, ele também acaba emprestando dinheiro para essas obras. Tá? Margem financeira com clientes, em termos absolutos, ela vem subindo, né? Mas em pontos percentuais aqui, margem gerencial ela vem caindo. Tá? Não nada que preocupe, né? Até porque ele está querendo ser mais competitivo daqui para frente, então é natural que ele acabe espremendo um pouco as margens. Né? Agora, a spread com clientes, ela está num spread muito bacana, tá? Então está no spread de 4,3. Vamos lembrar que são clientes grandes, né? Então essa margem ela é um pouco mais apertada do que uma margem como, por exemplo, o Nubank ou uma margem como o Itaú. Né? Esses grandes bancos aí, eles têm uma margem um pouco mais ampla por trabalhar com clientes menores. Né? Aqui não, como eles trabalham com grandes empresas, grandes contas, é natural que seja uma margem um pouco mais apertada. Tá? Eles têm provisionado aí mais ou menos 55 milhões de reais, né, que eles entendem que podem haver perdas no meio do caminho, aqueles clientes que não pagam e tudo mais. Mas ainda assim, né, que nem eu falei para vocês, a provisão é muito maior do que eles têm provisionado. Né? Então, o que eles têm separado, digamos assim, para calote é muito maior do que eles têm provisionado. Então, nada que preocupe, né? Apesar de estar crescendo essa despesa com provisão, o que é natural também, vale lembrar, né? Conforme a taxa de juros vai subindo, é natural que algumas empresas se tornem um pouco mais inadimplentes, beleza? Agora, a evolução da margem gerencial, né? Se a gente for ver aqui um crescimento de 41% frente ao terceiro trimestre de 21, né? E agora 12% de aumento frente ao segundo trimestre de 2022. De uma forma geral, isso aí é um número muito positivo, tá, pessoal? Aqui, se a gente for pegar 9 meses, né? Aqui cresceu 40%. Isso é um crescimento muito acima da média de mercado, tá? Operações com atraso acima de 90 dias, né? O que esse gráfico mostra? Ele está falando assim, bom, qual que é o percentual de chance de calote que a gente pode ver aí daqui para frente? Né? A gente pode ver que, por exemplo, clientes grandes, como o do Investment Banking, são 0,2%, né, que estão com contas em atraso, que são realmente clientes que podem dar um grande impacto no banco. Clientes corporate, né, que são aquela faixa intermediária ali, 0,1%. Isso aqui que é a maior parte de atuação do banco, é uma provisão muito pequena. Né? E o clientes middle, né, que são aqueles clientes a partir de 30 milhões até 300 milhões de faturamento anual,
aí sim é realmente uma taxa um pouco maior, o que é um pouco mais normal, né? Mas é importante entender que essa taxa está subindo, né? Então é importante que a gente acompanhe o que vai acontecer daqui para frente. De qualquer forma, né, que nem eu falei para vocês, o índice de cobertura ele segue muito saudável, tá? Então não há nada muito com que se preocupar com relação a default, né? Os calotes no banco, beleza? Aqui a gente consegue ver historicamente, né? Então lá atrás, no quarto trimestre de 20, né? Vamos lembrar que tem muito efeito de pandemia, que ele estava provisionando uma perda de quase 100 milhões, 96 milhões, e agora ele foi estabilizando até 34, agora subiu de volta para 50 milhões. Nada de novo, né? Nada com que se preocupar. Estão provisionando aí mais ou menos 0,5% apenas da carteira de crédito, que seja provisionada uma perda de fato, beleza? Receita por serviço, né? Aqui é bem interessante entender. 42 milhões de receita neste trimestre veio de garantias prestadas, né? Que ele atua como colateral em termos de garantia. 56 milhões como banco de investimento, muito forte, a maior parte da receita do banco vem daqui. E tarifas de corretagem de seguro e tal, ainda assim também. Isso vale lembrar que é um segmento novo no banco, né? Ele, se não me engano, ele começou a oferecer essa questão de seguros a partir de 2019, 2020 e hoje já representa aí uma parte bem significativa, né? Quase 20% de todo o faturamento do banco vem de seguros, né? Então bem bacana isso aqui. Melhor dizendo, desculpa, quase 20% da receita de serviços vem de seguros, tá? Índice de eficiência subindo, bem bacana isso aqui também. Se a gente for pegar de 9 meses, né, ele subiu aí 3 ponto alguma coisa pontos percentuais, então bem bacana, tá? Agora, como é que veio de onde que veio a captação do banco, né? Lembrando que o banco ele capta dinheiro barato, empresta dinheiro mais caro. Então, essa é uma operação básica de qualquer banco. Daí veio de sênior local, sênior internacional, uma parte bem significativa também. Né? Patrimônio líquido do banco 5 bi. Então, da onde está vindo as captações, bem bacana, tá? Isso aqui não precisa gastar muito tempo em cima, né? Isso vai mudar muitas vezes de um trimestre para o outro, mas é interessante entender. Para quem não conhece o banco, é interessante conhecer isso, tá? Índice de Basileia, né? Quem não sabe o que é índice de Basileia é basicamente o quanto o banco está saudável, né? Digamos assim, a chance do banco quebrar. Isso aí, esse índice, ele mostra basicamente isso. Eu digo assim que de 10, 11, 12% para cima é praticamente um banco quase que inquebrável, né? Então você precisa quebrar muitos outros bancos antes de quebrar um banco que tem um índice acima de 12% praticamente. Então o índice de Basileia do banco está em 14,7%. É um índice inferior ao que estava no último trimestre, né? Estava em 15%, mas assim, nada muito que se preocupar, continua sendo um banco extremamente seguro, extremamente rentável, extremamente saudável, com uma carteira de crédito pouco deficitária, né? Então 0,5% lá de uma forma geral de toda a carteira de crédito é provisionado para perdas, então nada muito com o que se preocupar. Resultado do terceiro tri para o terceiro tri de 21 para o terceiro tri de 22, né? Subiu aí 66%. Vale lembrar que quando o CDI sobe também, o banco ele tem uma receita melhor, né? Então não é natural um pouco essa subida de receita do banco. Quando a gente começa a ver uma queda na taxa de juros, a gente pode ver um resultado um pouco mais fraco com o banco, tá? Então, assim, aumentou bastante, mas também teve aí um efeito do CDI no período, beleza? Aí o lucro líquido, né? Já mostrei para vocês, acho que eu mostrei para vocês antes, cresceu aí 44% do terceiro tri de 21 para agora aí 218 milhões, né? E se a gente for pegar o acumulado de 9 meses, né, do ano até a data, cresceu aí 47%. Então, assim, realmente é um banco que está mostrando para o que veio. Beleza? De uma forma geral, a apresentação do banco era essa, tá? Lembrando a vocês que eu trabalho com mentoria e consultoria de investimentos, então se você tiver interesse, primeiro link na descrição.
Muito obrigado para você que ficou até o final. Não esquece de se inscrever no canal. Essa inscrição realmente ajuda bastante a gente continuar com esse tipo de conteúdo. Se ficou alguma dúvida, interage aqui embaixo que eu faço questão de responder todo mundo. De novo, muito obrigado para quem ficou até o final. Desejo a vocês aí ótimos investimentos.